Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós sabemos que o pecado é uma desobediência à lei de Deus. É uma negação, uma rebeldia da nossa parte com a vontade de Deus, a lei de Deus. E a partir da rebeldia dos nossos primeiros pais, da desobediência dos nossos primeiros pais, todos nós carregamos dentro de nós esta tendência à desobediência, esta tendência, essa inclinação para a rebeldia com a vontade de Deus, com a lei de Deus. E aí a lei antiga, do Antigo Testamento, prescrevia uma série de rituais de purificação, oferecimento de animais em sacrifícios, na tentativa de aplacar os pecados. Esses sacrifícios eram uma tentativa de amenizar esse pecado, essa tendência. Porém, eram sacrifícios insuficientes. Não eram capazes de apagar o pecado e de levar o homem à perfeição. A única serventia que tinham aqueles sacrifícios e aqueles rituais de purificação era justamente de manter vivo no homem a consciência do pecado, a consciência que ele havia pecado, que ele havia desobedecido, que ele havia sido rebelde com Deus. Por isso essa insistência, esta repetição nesses oferecimentos, nesses rituais de purificação, nesses sacrifícios. O homem oferecia constantemente esses sacrifícios, porém insuficientes. E é justamente o que nós ouvimos na primeira leitura. Com os seus sacrifícios, sempre iguais e sem desistências, repetidos a cada ano, ele é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Porque esses antigos sacrifícios, se esses antigos sacrifícios fossem suficientes para apagar o pecado e para levar o homem à perfeição, não haveria sentido ficar repetindo esses sacrifícios. Assim como pela desobediência de um único homem, o pecado entrou uma vez no mundo e assim atingiu a todos nós, foi também, meus irmãos, pela obediência de um único homem que a salvação nos alcançou. Foi pelo único e verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo que nós fomos redimidos. Este sim é o verdadeiro sacrifício que é capaz de perdoar os nossos pecados e de nos levar à perfeição. O único e perfeito sacrifício oferecido uma única vez por Jesus Cristo. E Jesus veio justamente para nos ensinar este caminho, o caminho que nos leva ao Pai, o caminho da perfeição que nos leva ao Pai. E esse caminho se chama obediência à vontade do Pai.
Eu vim para fazer a tua vontade, vai dizer a primeira leitura. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. E graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Cristo ofereceu por nós um único e perfeito sacrifício, o sacrifício da obediência a Deus Pai, que o levou até o sacrifício, o oferecimento da sua vida na cruz por nós. Portanto, meus irmãos, a nossa salvação consiste também em sermos obedientes à vontade do Pai. Obedientes à vontade de Deus, assim como Jesus Cristo foi totalmente obediente à vontade de Deus Pai. Não há outro caminho. Se nós queremos também nos santificar e nos salvar, nós precisamos também viver esse sacrifício de obediência. Foi esse o caminho que Jesus veio nos ensinar. Com o sacrifício da sua própria vida, ele conformou a vontade dele à vontade do Pai. Foi obediente e obediente até a morte de cruz. Por isso que a cura para todo o mal que existe dentro de nós, para essa inclinação à desobediência, esta inclinação à rebeldia, a não obedecer à lei de Deus, à vontade de Deus, se chama obediência à vontade de Deus. Essa é a cura para o mal que existe dentro de nós, para essa tendência que existe dentro de nós, para o pecado que um dia nos atingiu. Obediência à vontade de Deus, estar na vontade de Deus, é a cura para o mal que existe em nós. É o remédio que nós precisamos. Se o pecado da desobediência nos deixou enfermos, a cura, o remédio para curar essa enfermidade se chama vontade de Deus, conformação da nossa vida à vontade de Deus. E essa obediência se faz na escuta à palavra de Deus, e não só na escuta, mas na prática da palavra de Deus. Porque não adianta só escutar a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Aquele que só escuta e não coloca a palavra de Deus em prática, oferece como o sacrifício da antiga aliança, que incapaz de nos santificar, incapaz de realizar essa obra dentro de nós. Ou seja, a oração, meus irmãos, sem prática é estéril. A penitência, os sacrifícios sem conversão não serve de nada. São justamente como os sacrifícios da antiga lei, uma repetição externa que não atinge o nosso interno, não atinge a nossa vida, o nosso interior, e por isso não cura as feridas causadas pelo pecado em nós. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que venho, no livro está escrito a meu respeito. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Por isso, meus irmãos, que antes de oferecer qualquer tipo de sacrifício a Deus, antes de oferecer uma penitência, de buscar a Deus em oração, o que nós precisamos oferecer a Deus é a nossa obediência à sua vontade. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, a nossa obediência. Buscar a sua vontade, estar na sua vontade. E aí sim, a minha oração precisa ser o meio que irá me ajudar a conformar a minha vontade com a vontade de Deus. A oração nos ajuda nesse conformar a minha vontade, no abandonar muitas vezes a nossa vontade rebelde,
conformando com a vontade de Deus. E aí nós precisamos sair desse reduzido e limitado entendimento de que a vontade de Deus é muito pesada, que a vontade de Deus é só sacrifício, que a vontade de Deus é muito exigente, porque por mais que de fato às vezes seja assim exigente, seja assim sacrifício, fazer a vontade de Deus não se limita somente àquilo que é pesado, não, aquilo que é difícil de realizar. Se nós ficamos com essa mentalidade, nós vamos sim fugir da vontade de Deus, mas não, a vontade de Deus é a nossa salvação, meus irmãos. É a nossa ressurreição está na vontade de Deus. É a nossa alegria. O nosso prazer precisa estar em fazer a vontade de Deus. Em estar na vontade de Deus. Isso precisa ser o nosso prazer. A lei de Deus precisa ser o nosso prazer. Por isso que o Evangelho nos ajudou rezando, dizendo hoje: eis que venho fazer com prazer a sua vontade. Buscar a vontade de Deus com prazer. E aí quando nós descobrimos isso, nós suportamos o peso da cruz, que é passageiro, o sacrifício será passageiro. Nós teremos a coragem de suportar os desafios, em buscar a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa. Estar na vontade de Deus é bom, a vontade de Deus é bom para nós. E aí nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus que nos revela essa preciosidade que é fazer a sua vontade, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que nos torna familiares dele. A vontade de Deus nos faz íntimos dele. Fazer a vontade de Deus nos une tanto a Jesus, que é superior até mesmo aos vínculos de união sanguínea, os vínculos familiares. Estar na vontade de Deus nos faz participar da família de Deus, de ser da família de Jesus. E aí, ao contrário do que alguns às vezes dizem, que Jesus está criticando a sua mãe, pelo contrário, Jesus aqui exalta a sua mãe, elogia a sua mãe, porque eu penso que entre todos que estavam ali naquele lugar, naquela hora, não houve alguém que fizesse mais a vontade de Deus do que a sua mãe, a Virgem Maria. Ela esteve todo o tempo e fez em todo o tempo a vontade de Deus Pai. Por isso que a Virgem Maria, ela é um modelo para nós. Porque ela não só é a mãe de Deus, falando biologicamente, né? Jesus foi gerado no ventre de Maria, mas ela esteve tão unida ao seu filho, porque em tudo ela fez a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, peçamos a intercessão dela, mas também peçamos nesta Eucaristia a graça de conformar a nossa vontade, que muitas vezes é rebelde, não quer obedecer, não quer estar na lei de Deus, e até foge do sacrifício, foge da dor, mas peçamos a graça de encontrar na lei de Deus o nosso prazer, a nossa alegria, e de entender que o sacrifício, a dor, a cruz é passageira, irá passar, mas hoje eu preciso e eu quero estar na vontade de Deus, eu quero estar na lei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.